A graça e a paz de Deus vos sejam multiplicadas. Nesta oportunidade, nós vamos estar estudando a lição 7 da revista de adultos, que traz como título Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Então, essa lição nós vamos estudar a respeito de como cultuar a Deus com liberdade e reverência. O texto áureo diz: Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. A verdade prática fala sobre a adoração em espírito, diz respeito à posição espiritual do adorador. Nisso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar e não onde adorar. Então, o principal é como adorar a Deus em espírito e em verdade. A leitura bíblica em classe encontra-se em 1 Coríntios 14, versículos 26 a 32. Passamos a ler. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, outro tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E, se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Versículo 28. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Vou fazer uma breve anotação, observação sobre o versículo 27, quando fala língua estranha. No original grego não aparece a palavra estranha, mas simplesmente língua, que falar em língua estranha ou desconhecida. Outro ponto importante é que, se não houver intérprete para interpretar as línguas, o apóstolo diz: fique calado ou esteja calado na igreja, na congregação, e fale consigo mesmo e com Deus. Versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então, observa aqui que a função da profecia é ensinar, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas, ou aos próprios profetas. Amém. Nosso objetivo geral diz o seguinte: conscientizar que no culto pentecostal há liberdade e reverência. Duas coisas importantes: liberdade para adorar a Deus
e também reverência, que é o temor, o respeito. No primeiro subtópicos, né, os objetivos específicos, fala conceituar o culto pentecostal, que significa que é o culto avivado pelo Espírito Santo. É o culto pentecostal, onde o Espírito Santo tem ampla liberdade para agir no meio do povo de Deus. Segundo objetivo específico é apresentar o centro do culto pentecostal, que é adoração ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não podemos esquecer disso. O culto ele é pentecostal, ele é cheio do Espírito Santo, mas a adoração é feita ao Pai e a Jesus por intermédio do Espírito Santo. Terceiro, explicar como se expressa a liturgia de nossa igreja. A liturgia é o culto, é o andamento do culto que atinge ou abrange a oração. Quando estamos reunidos, existe a oração, a palavra de Deus, que é a leitura pública das Escrituras. Ler a Escritura em voz alta para o povo de Deus ouvir. Também no culto, na liturgia, ocorre também os dons espirituais, a manifestação dos dons espirituais e também o louvor. Então, nós louvamos a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Pois bem, então nós observamos que o culto ocorre com o louvor congregacional, que é toda a igreja reunida louvando a Deus. Isto é cântico congregacional. Também existe a leitura congregacional das Escrituras, que eu já falei, é a leitura pública das Escrituras para edificação e consolação. Então observamos também que a manifestação dos dons espirituais ocorre para o fortalecimento, a edificação da igreja de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Comentário, vamos observar aqui a introdução, quando o comentarista, o pastor Ezequias Soares, escreveu: o Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de cultos. Aqui é bom observar que Paulo fala sobre o assunto, mas de maneira intercalada. Ele fala um pouco sobre o culto, como deve ser o culto em 1 Coríntios 14, por exemplo, no capítulo 12 também, a respeito dos dons espirituais. Então existe uma certa orientação para a comunhão, para o andamento progressivo do culto, onde Deus opera, onde Jesus Cristo também manifesta a sua graça e o Espírito Santo, ele enche os crentes de poder espiritual. Em 1 Coríntios capítulo 14, nós vamos ver
como era o culto na igreja de Corinto. Eles tinham vários dons, mas estava faltando decência e ordem. Paulo vai dizer isso: façam-se tudo com decência e ordem, cada um por sua vez, profetizando, falando em línguas. Então, o apóstolo Paulo, ele orienta como deve ser o culto pentecostal. O culto pentecostal é marcado pela liberdade e reverência, né? O culto pentecostal, liberdade e reverência. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas, mas o cristianismo, ele procura se adaptar nas diferentes culturas. Por exemplo, a igreja na África, né, ela tem a sua maneira peculiar de adorar a Deus, diferente da igreja no Brasil. Então, a cultura, ou melhor, a mensagem, ela é universal. A adoração, ela é universal. Nós podemos ver isso em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, e também capítulo 7, versículo 9, onde o apóstolo João diz que estava diante do trono de Deus pessoas vindas de toda raça, tribo, línguas, povos e nações, que estão diante do trono de Deus para adorar a Deus. E nessa adoração universal, a flexibilização cristã. A flexibilização cristã, a religião cristã, ela é flexível quanto à forma de adoração e permitindo várias liturgias, como nós já falamos, né? Algumas igrejas têm o costume de bater palmas. É uma forma litúrgica. Outras já não usam, né? Não praticam esse costume. Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm sua forma distintiva de culto, desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católica romana, ortodoxas, as igrejas gregas e algumas protestantes. Então, cada um tem a sua liturgia, né, diferente. A igreja anglicana, por exemplo, tem uma outra liturgia, diferente um pouco dos pentecostais. Então, nesse ponto aqui, o escritor Paulo, ele disse: todos vocês podem profetizar, podem falar em línguas, desde que haja interpretação. Se não houver interpretação, Paulo diz: fique calado na igreja, porque a língua edifica somente a pessoa que está falando. Quando há interpretação, então ela edifica toda a igreja. Número 2, o culto. Nós vamos falar sobre a adoração, o serviço e o culto. O termo culto é sinônimo de adoração. O nosso enfoque é no sentido de adoração. Essa palavra é uma tradução do grego latreia, que significa serviço, adoração, do verbo latreuo, servir, prestar culto e adorar. É mencionado em Mateus 4, versículo 10, quando Jesus disse: somente a Deus
adorarás, prestará culto. A Septuaginta, que foi a tradução do hebraico para o grego, feita antes de Cristo, no período interbíblico, emprega latreia para traduzir o hebraico avodá, que também significa serviço e culto. Essa palavra aparece com esse sentido 3 vezes no Novo Testamento. Romanos 9:4, Paulo fala que o culto pertence aos hebreus, judeus. No capítulo 12, versículo 1 de Hebreus, fala sobre o culto racional ou o culto autêntico, o culto lógico. Em Hebreus 9:1 também fala sobre o culto, né? A adoração a Deus feita com liberdade e reverência. Terceiro, a reverência no culto. A adoração a Deus é o momento mais sublime da vida humana. Significa essencialmente a exaltação da majestade divina. Por isso, deve ser oferecida com reverência. Faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 aos Coríntios 14:40. Então nós observamos aqui que o apóstolo, ele fala sobre a reverência no culto. Todos adorando a Deus em espírito e em verdade. Depois, em Eclesiastes, Salomão diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, que significa tenha reverência no culto, tenha reverência ao entrar na casa de Deus. Então observa que é importante observar, ter reverência e liberdade no culto a Deus. Então fica aqui essa orientação de Salomão. O autor diz aqui que se Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus. A adoração é momento de conexão com o céu e não com a internet. Segundo tópico geral, ou melhor, específico, igreja é toda congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando fé nele publicamente e de forma diversificada. Número 1. O centro da nossa adoração. Então nós vamos observar aqui que a adoração pentecostal, ela é uma adoração voltada para o Deus Trino. Nós adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isto está também expresso na declaração de fé das Assembleias de Deus. Ela diz: reunimos-nos como corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino. Então, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Filipenses capítulo 3, versículo 3, Nova Almeida atualizada.
Número 2. Um culto vibrante no poder do Espírito. Um culto dinâmico ou vibrante no poder do Espírito Santo. Então, nós percebemos que o capítulo 14 de 1 aos Coríntios fala sobre adoração. Fala sobre adoração pública, um culto acontecendo, como era o culto na igreja de Corinto. A expressão "quando vos ajuntais" se refere aos cultos, quando vos reunis publicamente para a adoração, e refere-se aos cultos. A exortação paulina à comunidade cristã de Corinto nos ensina muita coisa sobre o culto, entre elas que o culto não era entediante e monótono, enfadonho, e nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. Então, nós não somos apenas espectadores, mas somos participantes ativos do culto, da adoração. Nós cantamos, nós lemos a palavra, ouvimos a palavra de Deus. Existe a manifestação dos dons espirituais, que ocorre quando a igreja se reúne para adorar a Deus. Um tem salmo, outro tem doutrina. E assim, como diz aqui, olha, versículo 26 da leitura bíblica em classe. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, que é hino, tem doutrina, ensinamento, tem revelação, a revelação espiritual, tem língua, língua estranha, ou simplesmente língua, outras línguas, tem interpretação, que é a interpretação da língua desconhecida. Faça-se tudo isso para edificação. Então, observa que tudo é feito para a edificação, para o fortalecimento dos crentes. Características pentecostal. Aqui nós vamos ver as características pentecostais. O culto pentecostal, ele é um culto avivado, é um culto onde a presença do Espírito Santo é dinâmica, é real. Então, a liturgia dos cultos constava de oração e cântico, Aqui mostra como os primitivos cultos eram espontâneos, espontaneidade, e diferentes das reuniões das sinagogas, embora muitas características viessem delas. Tiago 2, versículo 2, aparece lá no texto grego a palavra sinagoga, sinagogue, que significa reunir, reunião. O louvor parte da adoração a Deus desde os tempos antes dos séculos até a consumação dos séculos. Então nós observamos que Deus é louvado antes da criação do mundo pelos anjos. Os anjos adoram a Deus. E nessa dispensação, as nações, raças, línguas, tribos, povos e nações estão adorando a Deus
em espírito e em verdade. Paulo escreveu: persiste em ler, exortar e ensinar. E essa expressão em persiste em ler é ler publicamente as Escrituras, que naquela época os crentes não tinham Bíblia, não tinham a Bíblia do jeito que nós temos ela aqui. Então, eles ouviam a leitura da palavra que Paulo tinha escrito, por exemplo, os evangelhos, as epístolas e o Apocalipse eram lidos publicamente para as igrejas. Depois passou a ser copiado e assim multiplicou o número de cópias dos manuscritos autógrafos, ou seja, escrito pelo próprio autor, autógrafo. O objetivo delas é levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver na terra. Faz parte também da liturgia a oferta que Paulo escreveu a respeito da oferta que os coríntios estavam juntando para socorrer a igreja da Judéia. Então, o ofertório também faz parte da liturgia cristã. Deuteronômio 26:10 fala que os judeus, eles também ofereciam as primícias dos frutos da terra. Então, além de animais, bezerro, cabra, cabrito, carneiro, cordeiros, também era oferecido cereal, alimentação vindo do campo agrícola. Então eles ofertavam para sustentar os levitas sacerdotes. Terceiro ponto: como se expressa a liturgia de nossas igrejas? Uma pergunta: como que se expressa? Expressa, como nós já falamos, através da oração, a oração pública, a oração coletiva, também o ensino da doutrina, a escola bíblica dominical, cultos de oração, cultos de doutrina, cultos da família, além de atividades com crianças, adolescentes e jovens. São os departamentos da igreja. Então, todos cooperam para que o culto aconteça e todos participem do culto. Nossas reuniões de adoração. A nossa liturgia, ela é simples e permite que qualquer irmãos e irmãs adorem a Deus em liberdade. A nenhum deles é negado o púlpito. Todos têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. Então o púlpito, ele é franqueado ao leigo, ao cristão que não faz parte do magistério da igreja. São testemunhos sobre salvação, cura, libertação e outras bênçãos. A maioria baseia sua fé nos relatos bíblicos, com base na Escritura. Por isso que Jesus disse: essa adoração a Deus é em espírito e em verdade. Em espírito pode se referir ao Espírito Santo ou o Espírito humano, Algumas Bíblias colocam o Espírito com letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo. E a corrigida coloca Espírito com letra minúscula, se refere ao Espírito do homem. Então a adoração é espiritual.
que procede do interior, ela é espiritual e não carnal. O culto pentecostal, ele é um culto alegre, é um culto dinâmico, é um culto espontâneo. E nós adoramos a Deus com a nossa alma, com o nosso coração, com o nosso interior. Isso constitui adoração verdadeira. Em verdade, adoração em verdade, adoração verdadeira. Então observa que o culto pentecostal, ele é uma oportunidade pública para todos membros da igreja louvarem a Deus em espírito e em verdade. No culto, observa que Paulo diz que se os cristãos eles observarem a liturgia do culto, a espiritualidade do culto, vai haver profecia, pode haver interpretação de línguas, e é muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos. Isso é importante, porque Paulo diz que através da profecia e da revelação, os segredos do seu coração, do coração do incrédulo, os segredos são revelados de tal maneira que ele reconhece que Deus está no meio de vós, no meio de nós. Conclusão. O que precisamos saber é que o Novo Testamento ele não estabelece uma forma litúrgica de adoração, mas ele dá princípios gerais para adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo, que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos, em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência, santo temor. Nós não somos espectadores dos cultos como um teatro, por exemplo, ou cinema. Pelo contrário, participamos deles com cânticos congregacionais, chamado também de corofeão, deles com cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvores, dando glória a Deus e aleluia. Muito bem, então nós encerramos aqui esse breve comentário da lição 7. Se você gostou, é só verificar, né, na internet também. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.